Agora 3 horas e 13 minutos, de volta com o Estúdio CBN desta quinta, 1º de agosto, de olho nas Olimpíadas aqui enquanto a gente conduz o programa, e é justamente esse o assunto que a gente traz agora. Tem muita gente acompanhando na expectativa também, não só de um resultado bom aí para o Brasil, mas também de ganhar alguma aposta, viu? Isso porque uma pesquisa do Instituto Locomotiva revelou que 61 milhões de brasileiros, o equivalente a 4 em cada 10 pessoas, consideram apostas esportivas online durante as Olimpíadas de Paris. Sobre isso, a gente conversa com o Ricardo Santos, ele que é cientista de dados e especialista em análise estatística para apostas, fala com a gente sobre esse assunto. Ricardo, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN, tudo bem? Boa tarde, queridos, vai ser um prazer a gente bater esse papo aqui. Bom, Ricardo, muita gente, então, aí considerando fazer uma aposta, ou muita gente que já realizou essa aposta online aí, com a expectativa de resultados positivos para o país nas Olimpíadas, né? Mas como fazer isso com segurança? Hoje, infelizmente, a gente sabe que existe muito golpe pela internet, nem todas as apostas também são regulamentadas, então como fazer isso, se divertir, brincar, quem sabe lucrar também, né? De uma forma segura. Bom, primeiro é importante saber que as apostas que estão regulamentadas já no país são aquelas apostas esportivas de cota fixa. Há alguns outros, esses joguinhos de cassino, eles ainda necessitam uma série, né, de outra regulamentação. Então, esse é o primeiro cuidado que as pessoas precisam ter. E também ter um entendimento claro de que é como, na maioria dos casos, eu diria em 98% dos apostadores que estão nos sites, eles estão de uma forma mais recreativa. Se fizer um dinheirinho, legal, mas se não fizer também, o valor que estão colocando ali, a ideia é que não faça nenhum tipo de falta. É como ir ao cinema. Eu vou ao cinema, vou gastar ali 30, 40, 50 reais e me divertir e vou embora. Muito cuidado em achar que vai entrar no mercado de aposta esportiva e vai competir com alguns tubarões que são cientistas, que trabalham com dados há muito tempo, que não é assim que funciona. Então, a dica que eu dou para as pessoas é: quer colocar um pouquinho mais de emoção assistindo os jogos das Olimpíadas e torcendo ali, pega um dinheirinho que você usaria para ir no cinema, coloca em sites que são confiáveis, tá? Procura isso talvez em alguns sites onde tem reclamações, muito cuidado, porque quando aumenta a procura por algo, os golpistas também aumentam, né? A gente sabe que isso acontece. Então, muito cuidado com isso, mas pode de fato aumentar um pouco a emoção de se assistir os Jogos Olímpicos. Sem dúvida, Ricardo. E, por exemplo, né, a gente já ouviu denúncias de manipulação de jogos em campeonatos menores, em campeonatos de base. Nos Jogos Olímpicos, por exemplo, quem conhece um site de apostas esportivas sabe que se colocar, por exemplo, R$ 5 na Rebeca Andrade, que está competindo nesse momento, ninguém vai entregar para ela ganhar, ou ela também não vai entregar para perder a medalha, né? Então, a questão da confiabilidade também de se jogar nos Jogos Olímpicos, né? Sim, porque tem algumas pessoas que fazem apostas em série D do Campeonato Paulista. Aí você imagina, né, qual é a suscetibilidade desses jogadores a algum tipo de manipulação, porque durante o dia ele trabalha, às vezes, num posto de gasolina e à noite ele está indo jogar bola. Então, o assédio é muito maior. Agora, num campeonato desse tamanho, como a visibilidade desse tamanho como é as Olimpíadas, é realmente mais difícil, né, de acontecer algo do tipo. Até porque, Ricardo, isso que eu queria chegar, né? Para quem joga, para quem conhece, para quem quer ver, porque hoje, quem acompanha esporte, site de aposta está patrocinando televisão, rádio, Sim. sites, né? Outros sites, né? Que tratam de esporte, para deixar claro que quando acontece esse tipo de situação, que o atleta foi subornado, não é que o site está roubando o apostador, né? Sim, exatamente. Na verdade, o site tem prejuízo com isso, porque quando existe algum tipo de manipulação, além do site perder a própria credibilidade, ele também é lesado financeiramente. Então, qualquer tipo, os sites trabalham, existem algumas associações que eles colocam muito dinheiro, inclusive, nisso, para prevenir
e para conter esse tipo de atividade. Né? Então, sempre, neste caso, é sempre as pessoas, né, que estão envolvidas ali no jogo, do esporte, que acabam sofrendo esse assédio. Né? Os sites não têm... eles sofrem com isso também são vítimas, né, nesse caso. Bom, Ricardo, você citou aí sites confiáveis, né, para quem pretende fazer alguma aposta esportiva durante as Olimpíadas. Como saber, né, se esse site, se esse portal é confiável ou não, e quais suas dicas também para apostar com segurança? Bom, nós vivemos hoje num mundo onde você tem muita gente indicando muita coisa. A primeira coisa que eu digo às pessoas é, se você segue, quer trabalhar de alguma forma, ter alguma rotina com apostas esportivas, comece a seguir alguém que faça isso de forma séria e há muito tempo. Porque quem passa pelo teste do tempo, geralmente são pessoas que fazem um trabalho mais sério. Então, primeira coisa, muito cuidado com isso. Tem muita gente que recomenda sites porque são pagos por eles, mas nem usam. Então é importante que as pessoas percebam quem você está seguindo, algum influenciador que faz aquilo há muito tempo e você percebe que está fazendo um trabalho sério. Tá? Então tem alguns sites. Os sites que patrocinam os times do Campeonato Brasileiro, por exemplo, são empresas, na sua maioria, empresas muito grandes, que têm lá a sua reputação para zelar também. Só que existem muitos sites que dão ofertas de bônus absurdos. Deposite R$1.000, eu te dou mais 5.000 de bônus. E aí as pessoas achando que, nossa, eu vou ganhar 5.000. E aí acabam perdendo, sendo atraídas pela oferta do dinheiro mais fácil. Então, muito cuidado com isso, que esse tipo de golpe já é antigo. Então, é importante. E a dica é: não se meta em lugar que você não conhece. Você conhece, por exemplo, basquete, acompanha as equipes, você sabe analisar, compreende um pouco sobre aquele esporte, então você consegue fazer alguma análise mínima que seja. Agora, vai ter natação, você nunca acompanhou natação, não conhece nada sobre as probabilidades e vai colocar dinheiro em um evento desse, as suas chances são muito ruins. Então, procure algum esporte nas Olimpíadas que você conhece, porque por mais que você esteja se recriando, ninguém quer perder dinheiro, né? Você quer, se der certo, fazer uma graninha que seja R$30, R$40. Então, procure um esporte que você conheça. É a primeira dica que eu dou para as pessoas. E depois algo que... Olimpíada, os profissionais, eles trabalham muito pouco em Olimpíadas. Eu trabalho com isso há 15 anos. E eu praticamente não trabalho nas Olimpíadas, porque você não tem algumas atividades acontecendo o tempo todo. E para fazer dinheiro com aposta esportiva, é preciso volume, longo prazo, a repetição daquele tipo de aposta por muito tempo. E nas Olimpíadas você não tem isso, é um evento um pouco mais isolado. Então é muito mais para recreação mesmo, mas procure um esporte que você conheça, importante. Ricardo, você citou a questão do bônus, né, que às vezes é dado pelo site, mas é diferente, por exemplo, de você conseguir sacar um dinheiro que você apostou ali, né? Não significa, por exemplo, coloque R$1.000 lá do seu cartão, ganhe 5.000 de bônus, não é que você vai conseguir sacar os 6.000, né? Se dessem esses 5.000, se fosse verdade, isso seriam 5.000 para jogar, não para sacar, Isso. né? Existe uma regra que chama uma regra de rollover, que é você deposita R$1.000 e ganha mais 1.000. Só que você precisa rodar, girar esse valor. Aí tem casas que falam 5 vezes, tem casas que é 10 vezes. E se você conseguir sobreviver após 10 apostas com aquele valor, aí eles permitem que você saque. E o site sabe que a maioria das pessoas não vão conseguir fazer isso, porque são emocionados, né, digamos assim, não estudam a parte chata, a matemática do negócio. Então, eles oferecem esse bônus mais para atração mesmo para as pessoas. Bom, tem uma opinião aqui do Jaime, nosso ouvinte, que ele acha que só devia apostar em vitória, não poderia apostar em pênalti, falta, cartão, expulsão, por causa daquilo que aconteceu com um jogador da seleção brasileira, na Liga Inglesa, lá na Ilha de Paquetá, não precisa nem falar o nome dele, né? Mas acho que
o que movimenta as apostas, o que dá uma odd maior, que é a divisão, né, do quanto você aposta, quanto você pode trazer, são esses pequenos detalhes do jogo, né? Porque só o resultado não daria lucro para ninguém. Até daria. É o mercado que é mais procurado hoje, é o mercado de resultado final. Esses mercados secundários, que são mercados de individuais, por exemplo, cobrança, quantos escanteios teremos no jogo? Este mercado, ele sofre influência. Um jogador, ele pode fazer uma diferença muito grande aqui, com cartão amarelo, cartão vermelho. Então, você depender apenas de um jogador, você acaba ficando um pouco mais exposto a algum tipo de manipulação, né? As pessoas falam. Mas existem muitas opções. Por exemplo, apostas em mercado de resultado correto. E existem modalidades de apostas, que é aqui eu trabalho, inclusive, que são chamadas de exchanges, que há uma diferença entre uma casa tradicional e uma exchange. Sim. Na casa tradicional é você contra a casa. Na exchange é um contra o outro. Então existe a aposta a favor de um evento e a aposta contra. Sim. É como se nós estivéssemos ali num bar, e aí eu vou lá e falo assim, Marco, é o seguinte, eu acredito que o Fluminense ganha hoje o jogo. Aí você, não, o Fluminense não ganha. E aí a exchange faz essa intermediação, fica com o nosso dinheiro até o final do jogo, e no final quem ganhar, ela entrega o dinheiro e fica com uma comissão. Então, e aí tem apostas em tudo que se pode acontecer durante um jogo de futebol. Mas aqueles que têm mais dinheiro, mais liquidez, é de fato o mercado de resultado final, né, dentro de um jogo de futebol, que é o que eu trabalho. Eu não trabalho em outro esporte. E, Ricardo, aproveitando também, a gente teve recentemente, ontem, aliás, né, dia 31, a publicação pelo Ministério da Fazenda da portaria que autoriza os jogos online, regulamenta, na verdade, esses jogos, estabelece aí regras para essas plataformas, e o setor considera, por exemplo, que os jogos como o Tiger, né, que é o jogo do tigrinho, aí popularmente conhecido na internet, se enquadra na categoria permitida, mas tem que passar por algumas alterações. Enfim, foram definidas as regras para regulamentar isso, né, Ricardo? Essas regras aí em relação aos resultados, o que prevê a portaria, inclui também as apostas online, ou a gente está falando de outro tipo aí de aposta? Olha, o movimento inicial que foi feito, aprovado e já sancionado, foi para apostas esportivas de cota fixa, esportes de eventos reais. Esses outros jogos são considerados jogos de cassino. Há uma pressão muito grande pela indústria de apostas, porque, em média, hoje, 30% a 40% do lucro de uma casa de apostas vem dos esportes, mas 60% vem do cassino. Então, quando uma casa não oferece jogos de cassino, ela deixa de lucrar, e aí, para aplicar, para regular no Brasil, é um valor razoavelmente alto, um pouco mais de 30 milhões de reais, então há uma pressão para que também se autorize esses jogos de cassino. E vai acontecer, né? Já estão se movimentando, faltam algumas coisas ainda, mas irão aprovar o tal do jogo do tigrinho, né, como falam, outros também. A opinião da comunidade que trabalha de forma mais séria com apostas esportivas, eu, por exemplo, a gente fala aqui de recreação, porque as pessoas vão fazer isso, mas eu não recomendo que você vá brincar com apostas nenhum tipo de forma, porque, enfim, uma incidência de dopamina muito alta, e você pode ter algum problema. Agora, esses joguinhos, eles são feitos para perder. A matemática dele, o Brasil autorizou que tenha 85% de chance para o apostador e 15%, mais ou menos, a margem que a casa pode explorar nos jogos é 15%. Ou seja, no mundo, em Las Vegas, por exemplo, é 94%. Aqui no Brasil, as empresas tendem a lucrar 3 vezes mais do que no resto do mundo com esses joguinhos. E, enfim, o problema eu acho que não está no jogo, tá? Não está no joguinho, o problema está na propaganda. A publicidade da forma que é feita, dando a impressão de que é possível fazer dinheiro com esse joguinho de cassino. E não é. Matematicamente é impossível. É um jogo de azar total. Se você ganhar, por sorte. Não existe nenhum tipo de metodologia
para ganhar, como as pessoas ficam falando por aí nesse joguinho de cassino. E a aposta esportiva é diferente, porque a probabilidade tem que ser calculada. Ela não nasce com o jogo. Não é um jogo eletrônico. Então você vai analisando as coisas que estão acontecendo durante o jogo ao vivo. Agora, jogos de cassino são feitos para perder. E as pessoas precisam entender isso. Tá certo, agradeço aí ao Ricardo Santos, ele que é cientista de dados e especialista também em análise estatística para apostas, falando com a gente sobre as apostas esportivas online aí durante as Olimpíadas e tirando também outras dúvidas sobre o assunto. Ricardo, muito obrigada, viu, pela sua participação, bom trabalho e boa tarde para você. Boa tarde, obrigado, foi um prazer. Antes da gente ir para o intervalo, vai sair a nota da Simone Biles e vai sair a cor da medalha da Rebeca Andrade, já que a gente estava falando dos Jogos Olímpicos. Aliás, ela fez, a Simone, uma apresentação irretocável, já tinha tomado a liderança no final da terceira rotação, está com a bandeira dos Estados Unidos na mão para ser confirmada a medalha de ouro dela. Vamos ver a medalha da Rebeca Andrade. Está chegando na hora do repórter CBN. O pessoal tá falando lá também? Vamos com a rede CBN, então. 15.066. Simone Biles fica com a medalha de ouro. 59.131. Estava preparada para subir, né? Faz a festa. Tem duas norte-americanas.